Bom, pessoal, já estamos de volta com a segunda parte da aula de hoje, né? Falando sobre o fluxo, né? Algumas definições aí do fluxo contábil agrícola, né? Das atividades agrícolas. Então, dando continuidade, a gente fala sobre a colheita ou produção da cultura permanente, tá? Quando se fala em colheita, pessoal, existe aí uma preocupação, né? A gente pode dizer que é uma preocupação com essa primeira colheita ou primeira produção, né? Tanto na sua contabilização como a apuração dos custos. A gente pode definir, pessoal, caracterizar a colheita como um estoque em andamento, tá? Na atividade agrícola. Uma produção em formação que vai ser destinada posteriormente para venda. Então a gente pode classificar aí como o ativo circulante, né? Daí a sua classificação do ativo circulante. Então, como um ciclo de floração, formação e maturação, ele normalmente é longo, a gente cria-se uma conta de colheita em andamento, tá? Sempre identificando aí o tipo do produto que vai ser colhido. Então nós temos aqui um demonstrativo, tanto preparamento do solo, né? A preparação, temos aí a adubação, temos o preparo do plantio, temos o plantio em si, temos a questão da irrigação, tratamento fitossanitário, né? E a manutenção no período de crescimento. Temos aqui a conta, né? Como vocês podem observar, cultura em formação, pessoal, o tipo da plantação. Então nós abrimos essa conta e aloca tudo essas descrições que a gente passou para vocês, né? Essas contas, aplicação de recursos em cultura em formação. Professor, qual é a contrapartida? Pessoal, será o disponível ou contas a pagar, né? O que é o disponível? Seria a questão do banco, do caixa, né? Podemos classificar aí também como os empréstimos, né? Mais adiante a gente vai passar para vocês e vai ser bem melhor na hora da gente estar aí fazendo o exercício, né? Para a gente compreender bem melhor essa questão. Bom, depois de tudo isso, pessoal, né? A gente passando para vocês aí, nós temos a questão das culturas permanentes formadas. Então nós temos aí cultura em formação, que aí a gente, depois que finalizada essa formação, a gente cria uma conta, né, que vai ser transferida automaticamente o saldo para a cultura formada, tá? Então essa cultura permanente formada atingiu a sua maturidade, está em condição de produzir, esboça-se, é claro, a primeira colheita ou a primeira produção. Cultura em formação, depois cultura formada. Então nessa conta, ela é composta de todos os custos necessários para a realização da colheita, pessoal, desde a mão de obra, respectivos encargos sociais, produtos químicos, custo com irrigação, né, custo com combate aí aos insetos, às formigas, né, aí entra a questão do seguro da safra, secagem, entre outros. Então, dentro dessa questão, adiciona-se ao custo da colheita a depreciação ou exaustão da cultura permanente formada, tá? Que vai ser aí consideradas as cotas anuais que vão ser compatíveis com o tempo da vida útil de cada cultura. Então, a depreciação e exaustão normalmente é o principal item aí do cálculo do custo da colheita. Se durante a colheita ou qualquer momento forem aplicados recursos, pessoal, a cultura permanente, né, claro, para melhorar a produtividade, né, ao longo dos anos, aumentar a sua vida útil da cultura, é evidentemente que a gente não deve sobrecarregar a safra do ano, mas o imobilizado, tá? Então esse ativo ele vai ser o quê? Diluído as safras por meio da depreciação ou exaustão. Então após o término da colheita, transfere-se o saldo total, né, acumulado em colheita em andamento para os produtos agrícolas. O que seriam os produtos agrícolas? Seria já o produto, vamos dizer assim, colhido, né, pronto para venda, tá? Então nessa conta também vão ser acumulados se houver custo de beneficiamento, tá? Não se esqueça deste detalhe. À medida que a produção agrícola é vendida, é claro que nós vamos ter que fazer a baixa, né, dos produtos agrícolas, transferindo-se o valor do custo a contas ao CPV, tá? Que seria aí o resultado do exercício para a gente apurar o lucro bruto. Então dessa forma vai haver aí o confronto entre as receitas e despesas, né? Claro que a gente vai ter receita menos o CPV, o custo do produto vendido, tendo assim a questão do lucro bruto. Bom, alguns comentários sobre a cultura permanente dos custos indiretos, tá? Rapidamente a gente fala sobre os custos indiretos. Nesse período de cultura de formação, pessoal, da cultura em formação, como já foi falado aí anteriormente, todos os custos voltados para a referida cultura vão ser acumulados nessa
conta, tá? Inclusive a depreciação dos bens utilizados, tá? Desde a preparação do solo até a maturidade aí da determinada plantação, tá? Inclui-se também nessa conta os adiantamentos concedidos aos fornecedores. Como assim? Seriam aqueles adiantamentos, né, para fornecimento de adubo, sementes, mudas, entre outros. É evidente que, havendo mais culturas, os custos indiretos eles devem ser o que? Rateados e apropriados à cultura permanente em formação, tá? Sempre conforme a atribuição para determinada cultura, tá? Um exemplo, né? A gente pode colocar aí, ó, considera-se o número de horas que o trator da fazenda destinou especificamente à cultura em análise, o número de horas que determinados funcionários tiveram à disposição da cultura em formação e assim sucessivamente, tá? Nesse demonstrativo, nós podemos ver aí a cultura permanente, colheita até a venda. Então, nesse período de formação do produto, né, temos aí a poda, floração, herbicida, raliação, cuidados agronômicos e até a colheita. Então, nós temos a colheita em formação, né, tipo de plantação. Em contrapartida, nós temos aí o disponível, né, contas a pagar, depreciação acumulados, entre outros. Lembrando, pessoal, que esse período de formação do produto, né, não é da planta, tá? E não da planta que ativa o circulante. Então é o período da formação do produto, tá? Dentro dos registros contábeis tem essa caracterização. Temos aqui os produtos colhidos, como já vimos, produto, né, a venda do produto e as despesas do período. Início da depreciação, pessoal. Enquanto a cultura ela estiver em formação, não sofrerá depreciação ou exaustão, tá? Já que nesse período vai o que? Não vai existir a perda da capacidade de proporcionar benefícios futuros, vamos dizer assim, né? Mas muito pelo contrário, essa potencialidade ela aumenta a proporção, né, na proporção do crescimento da planta. Então a depreciação e exaustão ela pode ser iniciada por ocasião aí da primeira colheita ou a primeira produção. Perdas extraordinárias involuntárias. O que seria isso, pessoal? Nas culturas, pessoal, diversos tipos de culturas, nós temos aí a questão das perdas, né? Então, em formação, todavia a formação ou formadas, elas podem ter as perdas extraordinárias. Que tipo de perdas? Incêndio, geadas, inundação, entre outras, né? Então, a ocorrência de um desses fatos provoca perda da capacidade parcial e, em alguns casos, até total, tá? Sem dúvida, deve ser baixada do ativo circulante e vai ser considerada como perda do período, indo diretamente para o resultado do exercício, tá? Então, mesmo que tal perda, ela vai ter o quê? O seguro, né? Não importando se a cultura formadas ou em formação. Então, essas perdas elas vão ser classificadas como despesas operacionais, tá ok? Bom, então a gente continuando aqui, né? Sobre a questão das despesas operacionais, normalmente não se caracteriza perdas extraordinárias, pessoal, as que se apresentam como simples frustração ou retardamento da safra agrícola, tá? Como a gente pode ver, essas perdas elas podem ser classificadas, né, extraordinárias como incêndio, geadas, inundação, granizo, entre outras, mas tratando-se de perdas normais inerentes à própria plantação, claro, né, sendo previsível, fazendo parte da expectativa da empresa, farão parte do custo dos produtos agrícolas, não sendo baixado como perdas extraordinárias, tá? Como falado anteriormente, tá ok? Pessoal, basicamente a aula seria essa sobre o fluxo contábil das atividades agrícolas, né? Posteriormente nós vamos estar passando exemplos, exercícios para vocês compreenderem mais sobre essa questão das contas, né? As transferências das contas, fechamento das contas, tá? E basicamente nós vamos ter aí atividades. Então nós temos aqui atividades para vocês fazerem, tá? São atividades de assinalar alternativas. Então nós temos a número 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9 e a 10, tá? Então são 10 questões aí para vocês assinalarem a correta. Posteriormente nós vamos estar fazendo o exercício ou desenvolvimento, tá? Fazendo aí os lançamentos posteriormente na nossa aula, tá ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Foi uma aula mais teórica, explicando sobre essas questões de definições, tá? Mas posteriormente nós vamos estar fazendo exercícios para ter uma compreensão melhor, tá ok? Espero que vocês tenham gostado e na próxima aula nós temos aí o desenvolvimento de
exercícios, tá ok? Muito obrigado, pessoal, e um ótimo dia.